quando a gente começou, as nossas referências eram as gringas. O hip hop estava surgindo aqui, né? O Dr. MCs, a gente surgiu em meados dos anos 80, quando o hip hop chegou aqui no Brasil no começo dos anos 80. E quando a gente decidiu se juntar, as referências que a gente tinha eram as estrangeiras. Então a gente vinha NWA, Public Enemy, não é nada daquilo que depois virou o Doctor. Então a gente seguia uma linha, a gente tinha um acompanhamento do hip hop gangsta na época, né? E tanto que algumas músicas do Doctor, inclusive algumas até que não entrou em nenhum trabalho, ela segue essa linha, assim, né? Inclusive a primeira música do Dr. MCs, que é O Que Beat Quer Dizer, que foi que a gente participou nos festivais, a gente tem uma versão dela que é totalmente gangsta. De que funk, ela né? tá perdida num DAT lá, que é um G-Funk total que a gente fez na época e que depois a gente acabou fazendo um outro trabalho que daí ficou o Tom Tom Club, que era o que a gente vinha apresentando. Inclusive naquela época a gente, diferente dos grupos de rap hoje, que produzem seus beats ou que compram, né, na internet e tal, a gente andava com os discos instrumentais dos rappers da base, né? Isso, a base, que era o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Que fizeram uma versão em cima do Tom Tom Club. E aí a gente pegou essa música e cantava ela. E aí quando fomos pro estúdio para produzir, falou, vamos manter o sample, porque o que a gente pensou? A visão que a gente tinha, a música do Tom Tom Club era uma música que tocava tanto no baile que a gente chamava de função, que na época dos anos 80 era a função, os bailes black, e tocava nos clubes, que a gente chama os clubes dos boys. Era uma música que ela era ouvida em todos os tipos de festas. E isso que também ajudou a gente a ter essa projeção, porque era uma música que hoje ainda é um clássico. Né? Claro. Na época ela já era um clássico, se tornou um clássico da música, né? Estrangeira e tal. E o pessoal e todo mundo gostava dessa música. E isso ajudou. Então, o instrumental, essa visão que a gente tinha. E a gente hoje ouve muitos jovens falar que se inspiram na gente e tal. E eu acho legal isso, porque, né, a gente não tinha. Na época tava saindo aquele disco, o Voz de Rua. O Som das Ruas, Som das Ruas. E que saiu o Taíde, o MC Jack e tal. Não. O Cultura de Rua. Cultura de Rua, O Som das Ruas foi o da Chic Show, que depois saiu logo na sequência. Então, assim, não tinha muitos rappers pra gente ver e tal. Então, a gente se inspirava nos gringos e fomos moldando e criando nosso próprio estilo, depois acompanhando o que a gente via acontecendo nos bailes.